Sabe aqueles momentos em que a vida testa a nossa paciência? Quando tudo parece normal, mas de repente uma situação absurda surge do nada e te coloca contra a parede? Mariana Smith jamais imaginou que um simples voo de Nova York para Washington, D.C. se tornaria um verdadeiro teste de resistência. Ela não era qualquer passageira. Estava acostumada a enfrentar desafios, a manter a calma sob pressão. Mas naquele dia, uma aeromoça resolveu tirar suas próprias conclusões sobre quem Mariana era e pagou caro por isso. O que começou como um constrangimento disfarçado, logo se transformou em um ato claro de injustiça. O que aquela mulher não sabia era que estava humilhando a pessoa errada. Porque Mariana Smith não era uma mulher qualquer. Ela era agente especial do FBI, e no momento certo, a verdade viria à tona. De um jeito que ninguém naquele avião esperava. Mariana embarcou no voo lotado, segurando apenas sua bolsa e uma pequena mala de mão. Viajaria a trabalho para Washington, D.C., como fazia com frequência. Para ela, aquela viagem era apenas mais uma. Mas para os outros, parecia que algo não encaixava. Desde o momento em que pisou na primeira classe, sentiu os olhares. Discretos, mas presentes. Não era novidade. Pessoas como ela, bem vestidas, seguras de si, às vezes despertavam uma curiosidade incômoda nos outros. Mas Mariana nunca se preocupou com isso. Até porque, no fundo, já sabia exatamente o que estava acontecendo. Enquanto caminhava pelo corredor, avistou seu assento, 3A. Confortável, espaçoso, exatamente como ela havia reservado. Mas, antes que pudesse colocar sua mala no compartimento, uma voz cortou o ar. Alguém a observava de perto, com um olhar avaliador, quase inquisidor. E em poucos segundos, Mariana percebeu que aquilo estava prestes a se tornar um problema. Mariana mal teve tempo de colocar a mala no compartimento quando ouviu uma voz carregada de formalidade forçada. Com licença, senhora, preciso verificar seu bilhete. A aeromoça, uma mulher loira de cabelos presos em um coque impecável, sorria, mas seu olhar contava outra história. Seu crachá revelava o nome: Vanessa Parker. Mariana estranhou. Nunca havia sido abordada desse jeito em outros voos. Normalmente, a equipe de bordo era cordial, checava os bilhetes antes do embarque ou auxiliava os passageiros sem tanto questionamento. Mas havia algo diferente no tom de Vanessa. Mariana manteve a calma e entregou o bilhete. Vanessa pegou o papel, mas não olhou imediatamente. Em vez disso, analisou Mariana de cima a baixo, como se esperasse encontrar alguma coisa errada. Ah! Vanessa franziu a testa. Seu assento é aqui na primeira classe? Era uma pergunta estranha. Mariana arqueou a sobrancelha. Sim, assento 3A. Vanessa fingiu uma expressão de surpresa. Entendi. Só um momento. Ela virou o bilhete na mão, como se estivesse analisando alguma falsificação. A senhora viaja frequentemente? Mariana suspirou. O que era aquilo? Um interrogatório? Sim, trabalho com isso. Certo. Vanessa não parecia convencida. Ao redor, alguns passageiros já estavam de olho na situação. Não diziam nada, apenas observavam. Era aquele tipo de desconforto silencioso, onde ninguém quer se envolver, mas todo mundo entende o que está acontecendo. Mariana percebeu. Não era a primeira vez que algo assim acontecia, mas aquilo começava a ultrapassar o limite do aceitável. Está tudo certo? Ela perguntou, sem alterar o tom de voz. Vanessa sorriu, mas não respondeu imediatamente. Depois de mais alguns segundos, segurando o bilhete, finalmente o devolveu. É só que, normalmente, esse setor é ocupado por passageiros frequentes da companhia. Ela disse em um tom quase casual. Quis ter certeza de que não houve nenhum erro. Mariana sentiu o sangue ferver por um instante. A insinuação era clara, mas ela respirou fundo. Não valia a pena discutir ali, naquele momento. Não há erro. Algum, respondeu. Agora, se me der licença, preciso me acomodar.
Ela começou a se virar para colocar sua mala no compartimento, mas Vanessa continuou parada no mesmo lugar, sem se mover. Só mais uma coisa, senhora. Poderia me mostrar um documento de identidade? Agora já era demais. Mariana virou-se devagar e encarou a aeromoça. O sorriso cínico de Vanessa se manteve por um segundo, mas depois vacilou. Havia algo na postura de Mariana que fez a aeromoça hesitar, e naquele momento Mariana soube. Vanessa não fazia ideia de quem estava testando. O pedido de Vanessa fez o burburinho dentro do avião crescer. Algumas pessoas disfarçavam a curiosidade, enquanto outras observavam a cena sem qualquer constrangimento. Mariana sentiu o peso daqueles olhares. Ela já tinha passado por situações desconfortáveis antes, mas aquilo era diferente. Vanessa não estava apenas verificando um bilhete. Ela estava questionando se Mariana pertencia àquele espaço. Mariana manteve a calma, mas sua paciência estava se esgotando. Você está pedindo minha identidade? Ela perguntou, olhando fixamente para Vanessa. A aeromoça soltou uma risadinha nervosa. São apenas protocolos de segurança, senhora. Nada pessoal, nada pessoal. Era sempre essa desculpa. Mariana respirou fundo e cruzou os braços. Você está pedindo o meu documento? Mas e ele? Ela apontou para um homem sentado no assento ao lado, um senhor de terno que nem sequer havia sido notado por Vanessa. Ou ela, Mariana, olhou para uma mulher 2 fileiras atrás, que já estava acomodada e recebendo um copo de água de outro comissário. Vanessa piscou algumas vezes, mas manteve a pose. Senhora, por favor, não torne isso mais difícil. Se houver um erro na reserva, podemos resolver. Não há necessidade de criar um problema. O tom dela havia mudado. Agora, não era mais uma abordagem amigável. Era uma acusação velada. O silêncio na cabine ficou mais pesado. Passageiros trocavam olhares. Alguns visivelmente desconfortáveis, outros apenas esperando pelo desenrolar da situação. Foi quando um homem, sentado algumas fileiras atrás, decidiu intervir. Olha, se a moça não tem o bilhete certo, por que não pedem para ela se retirar? Estamos atrasando a decolagem. Mariana fechou os olhos por um instante. Claro que alguém iria aparecer para jogar mais lenha na fogueira. Vanessa assentiu rapidamente como se aquilo fosse o empurrão que precisava. Exatamente, senhor. Não podemos ter confusão dentro da aeronave. Senhora, preciso que me acompanhe. Aquilo foi a gota d'água. Mariana abriu os olhos e encarou Vanessa com uma calma assustadora. Você tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Vanessa cruzou os braços, assumindo uma postura de autoridade. Bem, senhora, por favor, pegue sua mala. Mariana soltou um suspiro curto e balançou a cabeça. Certo, se é assim. Então, sem pressa, ela abaixou a mão até sua bolsa, abriu o zíper e puxou um pequeno objeto metálico. O brilho dourado do distintivo do FBI capturou a atenção de todos ao redor. O silêncio foi imediato. Vanessa congelou. Sua boca abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. Os passageiros que antes murmuravam agora estavam paralisados, alguns até inclinando o corpo para ver melhor o que estava acontecendo. Mariana ergueu o distintivo na altura do peito e, com a voz calma e controlada, disse: Agora, me diga de novo, eu preciso me retirar? O rosto de Vanessa perdeu toda a cor. A situação acabara de virar completamente. O ar dentro da cabine parecia ter ficado mais pesado. O silêncio não era apenas de espanto, mas de puro desconforto. Mariana segurava o distintivo do FBI com firmeza, sem pressa, sem pressionar. Apenas o fato de ele estar ali já era o suficiente para mudar tudo. Vanessa, que momentos antes exibia um ar de superioridade, agora estava completamente imóvel. Seus olhos se moviam entre o distintivo e o rosto de Mariana, como se seu cérebro estivesse tentando processar o que havia acabado de acontecer. O supervisor da tripulação
Um homem na casa dos 50 anos surgiu do fundo do avião e parou ao lado de Vanessa. Sua expressão era neutra, mas os olhos diziam tudo. Ele já havia entendido a gravidade da situação antes mesmo de abrir a boca. "Algum problema por aqui?" ele perguntou, tentando manter a calma. Vanessa ainda não havia conseguido falar nada. Estava lívida, parecendo ter perdido o controle da própria postura. Foi Mariana quem quebrou o silêncio. "Sim, aparentemente há um problema", disse, guardando o distintivo de volta na bolsa com calma. "Sua aeromoça acreditou que eu não deveria estar aqui e tentou me remover do meu assento sem qualquer justificativa." O supervisor lançou um olhar cortante para Vanessa, que ainda parecia incapaz de responder. O constrangimento era visível. Passageiros continuavam observando, alguns cochichando entre si, outros fingindo que não. Estavam prestando atenção. O homem pigarreou e se voltou para Mariana. "Senhora, eu sinto muito pelo mal-entendido. Tenho certeza de que foi um erro." "Um erro?" Mariana ergueu uma sobrancelha. O supervisor hesitou. "Quero dizer, um equívoco de interpretação. Tenho certeza de que não houve má intenção." Mariana analisou a expressão dele por alguns segundos. Ele estava tentando contornar a situação sem precisar admitir a gravidade do que havia acontecido. Mas Mariana não era ingênua. Ela sabia muito bem que se não tivesse mostrado seu distintivo, aquele voo poderia ter terminado de maneira bem diferente para ela. "Eu espero, de verdade, que tenha sido um equívoco", disse, seu tom de voz frio, mas sem ser agressivo, porque remover um passageiro do seu assento sem motivo, com base em suposições pessoais, pode ser um problema muito sério. O supervisor assentiu rapidamente. "Compreendo, senhora. Mais uma vez pedimos desculpas. A senhora pode se acomodar no seu assento e garanto que não haverá mais interrupções." Mariana não respondeu de imediato. Olhou para Vanessa, que continuava de pé ao lado do supervisor, o rosto tenso, os olhos fixos no chão. "E a sua funcionária?" Mariana perguntou, cruzando os braços. Vanessa finalmente levantou os olhos, mas não conseguiu manter contato visual. O supervisor respirou fundo. "Conversaremos com a equipe sobre isso, senhora." Mariana segurou um sorriso. Conversar, claro. Ela não esperava nada diferente. Sem dizer mais nada, girou nos calcanhares e caminhou até seu assento. Se acomodou e colocou o cinto como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam que algo havia acontecido, e as consequências viriam. Vanessa sentia o coração disparado no peito. Suas mãos tremiam levemente, e um suor frio começou a surgir em sua nuca. Ela tentou disfarçar, tentou se recompor, mas a verdade era que não sabia como sair daquela situação. Ela nunca imaginou que a mulher que tentava humilhar fosse uma agente do FBI. Nunca pensou que, em questão de segundos, a dinâmica mudaria completamente e que ela seria a pessoa sendo julgada. O supervisor, percebendo o estado de Vanessa, se aproximou e sussurrou baixo, apenas para que ela ouvisse. "Depois da decolagem, quero falar com você na área de serviço." O tom não deixava dúvidas. Vanessa estava em apuros. Ela apenas assentiu, evitando encarar os passageiros que agora estavam ainda mais atentos a cada um de seus movimentos. Enquanto caminhava em direção ao fundo da cabine, sentiu o olhar de Mariana acompanhando cada passo. Não era um olhar de raiva, mas sim de algo pior, desprezo, silencioso. Para Mariana, aquele tipo de situação não era nova. Ela já havia lidado com gente assim antes, pessoas que usavam pequenas migalhas de poder para exercer autoridade sobre os outros sem qualquer razão. Mas desta vez, a diferença era que ela tinha o poder de responder à altura. Quando o avião finalmente decolou, Vanessa se dirigiu à área reservada para a tripulação, onde o supervisor já a esperava. O rosto dele estava sério, e ele falava baixo para não chamar a atenção dos passageiros. "O que você estava pensando?" ele perguntou, cruzando os braços. Eu
Eu só estava tentando seguir os procedimentos. Eu juro que não foi por mal. O supervisor suspirou e balançou a cabeça. Você pediu identificação para algum outro passageiro da primeira classe? Vanessa hesitou. Não, mas nada. Você colocou a companhia em uma situação delicada. Aquela mulher não é apenas uma passageira comum. Ela trabalha para o FBI. Você entende o problema que isso pode causar? Vanessa engoliu em seco. Você quer que eu me desculpe com ela? O supervisor bufou. Agora. Se você for lá agora, só vai piorar tudo. O que precisamos fazer é minimizar o estrago. Vanessa queria protestar, queria se justificar, mas a verdade era que ela sabia que não havia desculpa, e a essa altura, Mariana provavelmente já estava tomando providências, e isso significava que aquilo não terminaria ali. O voo seguiu em silêncio. O clima estava pesado. A maioria dos passageiros tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas vez ou outra, alguém olhava discretamente para Mariana, ainda tentando entender o que haviam acabado de presenciar. Mariana, por sua vez, manteve-se tranquila. Estava acostumada a lidar com situações tensas, mas não podia ignorar o incômodo que sentia. Se não fosse seu distintivo, como aquilo teria terminado? Ela pegou o celular, abriu o bloco de notas e começou a registrar tudo. Hora do embarque, descrição da aeromoça, abordagem, palavras exatas que foram ditas, detalhes que poderiam ser úteis depois. Enquanto isso, na área de serviço do avião, Vanessa tentava esconder o nervosismo. O supervisor, ainda irritado, falava baixo com outro membro da equipe. Assim que pousarmos, precisamos relatar isso ao nosso gerente de solo. Não podemos correr o risco de um processo. Vanessa escutava tudo sem conseguir intervir. Um processo? Seu emprego estava mesmo em risco por causa de um simples mal-entendido? A viagem seguiu sem novas ocorrências, mas a tensão permaneceu. Quando o avião pousou no Aeroporto Internacional de Washington, D.C., os passageiros começaram a desembarcar. Mariana não tinha pressa. Esperou alguns minutos até que a maior parte das pessoas tivesse saído. Só então pegou sua bolsa e caminhou pelo corredor estreito até a saída da aeronave. Assim que pisou no finger que ligava o avião ao terminal, avistou 2 funcionários da companhia aérea de pé, aguardando. Eles estavam esperando por ela. O supervisor do voo se adiantou e, com um sorriso ensaiado, fez um gesto educado. Senhora Smith, a companhia aérea gostaria de falar com a senhora. Se puder nos acompanhar por um momento... Mariana cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente. Claro, ela sabia exatamente o que aquilo significava. Eles estavam tentando controlar a situação antes que saísse do controle. Caminhou ao lado dos funcionários até uma sala reservada dentro do terminal, onde um homem de terno escuro a aguardava. Seu crachá indicava que era um dos gerentes da companhia. Agente Smith, ele começou com um sorriso conciliador. Antes de tudo, queremos pedir desculpas pelo ocorrido durante o voo. Nós levamos essas questões muito a sério e estamos investigando internamente. Mariana manteve o olhar firme, investigando internamente. E qual será a consequência para a aeromoça que me constrangeu na frente de dezenas de passageiros? O gerente pigarreou. A funcionária será afastada temporariamente enquanto conduzimos a apuração. E, claro, queremos garantir que esse tipo de situação não se repita. Mariana ficou em silêncio por um momento. Era sempre assim. Um pedido de desculpas superficial, um afastamento temporário, e em pouco tempo tudo voltava ao normal. Agradeço pela preocupação, disse. Finalmente. Mas vocês precisam entender algo. Esse tipo de situação acontece o tempo todo. Hoje foi comigo, mas quantas pessoas passam por isso diariamente sem ter um distintivo para se defender? O gerente pareceu desconfortável. Nós realmente lamentamos. Agente Smith,
Como um gesto de boa-fé, gostaríamos de oferecer um crédito de viagem para compensá-la pelo ocorrido. Mariana soltou uma risada curta. Dinheiro. Sempre a solução mais fácil. Ela pegou o cartão de contato do gerente, colocou no bolso e se levantou. Não estou interessada em crédito de viagem. Estou interessada em mudanças. Sem esperar resposta, pegou sua mala e deixou a sala. O gerente ficou parado, sem palavras. Ele sabia que aquele assunto não terminaria ali. Mariana também sabia, porque dali em diante, Vanessa Parker teria que lidar com as consequências de seus atos. Do lado de fora da sala reservada, Mariana caminhava com passos firmes pelo aeroporto, sentindo o ar fresco da liberdade depois de horas, confinada naquela aeronave. Ela não precisava gritar para ser ouvida. Seu poder estava na postura, na experiência e, acima de tudo, na verdade. Enquanto isso, dentro da sede administrativa da companhia aérea, o supervisor do voo relatava os acontecimentos para o Departamento de Recursos Humanos. Vanessa Parker, ainda sem saber o que viria a seguir, esperava do lado de fora, tensa. O gerente, que havia conversado com Mariana minutos antes, estava visivelmente irritado. Isso pode se tornar um problema maior se não lidarmos direito. Essa passageira não era qualquer uma, era uma agente do FBI. A coordenadora de RH suspirou e olhou para o relatório. E a aeromoça? Ela tem histórico de reclamações? O supervisor mexeu desconfortável na cadeira. Não exatamente, mas houve algumas situações, nada que tenha resultado em punição séria, pequenos incidentes com passageiros. A coordenadora de RH arqueou as sobrancelhas. Pequenos incidentes? E agora ela tentou expulsar uma passageira legítima da primeira classe. Com base em nada além de achismos, o gerente bateu a caneta na mesa, impaciente. Precisamos tomar uma decisão rápida. Se isso vazar, pode ser um desastre para a imagem da empresa. Foi então que a porta se abriu e Vanessa entrou. O nervosismo dela era visível. Vocês pediram para falar comigo? O gerente respirou fundo e cruzou as mãos sobre a mesa. Sim, Vanessa. Precisamos discutir sua conduta no voo de hoje. Ela tentou manter a calma, mas sua mente estava a mil. Eu posso explicar. Eu só estava seguindo o protocolo. A coordenadora de RH folheou algumas anotações. Você pediu a identidade de alguma outra pessoa na primeira classe? Vanessa engoliu em seco. Não. Mas não foi nada pessoal. Eu só achei estranho. O gerente se inclinou para a frente. Estranho. Uma passageira bem vestida, com um bilhete válido, ocupando seu assento corretamente. Isso foi estranho para você? Vanessa sentiu o estômago embrulhar. Eu cometi um erro, eu sei, mas não fiz por mal. O gerente se recostou na cadeira, avaliando a aeromoça. O problema, Vanessa, é que um erro como esse não pode acontecer. Ainda mais, e quando envolve uma pessoa como a agente Smith. Você colocou a companhia em uma situação delicada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vanessa percebeu naquele instante que não havia saída fácil. A coordenadora de RH fechou o relatório e suspirou. Vanessa, a empresa decidiu que, a partir de hoje, você está afastada de suas funções por tempo indeterminado, sem remuneração. O mundo de Vanessa desabou. O quê? Mas eu trabalho aqui há anos. Eu não posso perder meu emprego por isso. O gerente se manteve firme. Estamos analisando a situação, mas sua conduta foi inaceitável. E, dependendo do que for decidido, o afastamento pode se tornar definitivo. Vanessa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas segurou. Não acreditava que tudo aquilo estava acontecendo. Mas a verdade era uma só. Ela havia testado a pessoa errada e agora estava pagando o preço. Enquanto isso, Mariana já estava no estacionamento do aeroporto, entrando no carro que a levaria para sua reunião em Washington. Para ela, o caso estava encerrado,
Mas para Vanessa, aquele era apenas o começo de uma dura lição. O afastamento foi apenas o começo. Vanessa ainda tentou argumentar, tentou convencer seus superiores de que aquilo era um exagero, um erro que poderia ser resolvido com uma simples advertência. Mas ninguém parecia disposto a ouvi-la. Horas depois, enquanto esperava no setor administrativo da companhia aérea para assinar os documentos de afastamento, sua ficha começou a cair. Ela sabia que havia cometido um erro, mas jamais imaginou que as consequências seriam tão sérias. Seu telefone vibrava incessantemente com mensagens de colegas de trabalho. Alguns perguntavam o que tinha acontecido, outros apenas mandavam mensagens vagas como "força", "amiga", o que só aumentava sua ansiedade. Ela respirou fundo e se lembrou da forma como tudo começou. Se tivesse simplesmente tratado Mariana como qualquer outro passageiro, nada disso teria acontecido. Mas não, ela teve que agir com arrogância, teve que acreditar que sua intuição era mais válida do que os fatos. Quando o gerente voltou à sala, Vanessa percebeu que seu destino já estava selado. "Vanessa, após revisão do seu caso, decidimos que seu afastamento será transformado em desligamento definitivo da companhia." A frase atingiu como um soco no estômago. Eu posso, pelo menos, me defender, explicar melhor o que aconteceu?" O gerente suspirou. "Vanessa, as imagens da cabine mostram claramente sua abordagem. Houve um erro de conduta grave. Como você sabe, nosso setor depende de atendimento impecável. E nesse caso, você falhou." Ela sentiu um nó na garganta. Era isso. Estava desempregada. Pegou os papéis que precisaria assinar, mas mal conseguiu focar nas palavras. Seus anos de trabalho naquela companhia haviam sido jogados no lixo por um erro que, agora, ela enxergava com clareza. Ela testou a pessoa errada e pagou caro por isso. Mariana Smith seguiu seu dia sem pensar muito no que havia acontecido. Para ela, aquilo não foi um episódio único. Foi apenas mais um exemplo de como certas pessoas acreditam ter poder para definir quem pertence a determinados espaços. Seu telefone tocou assim que chegou ao prédio do FBI. Era um de seus colegas que soube do ocorrido. "E aí, Mari? Me falaram que você fez uma aeromoça engolir o próprio orgulho hoje." Ela riu levemente. "Eu só mostrei quem eu sou. O problema é que, até aquele momento, ela já tinha decidido quem eu era." Do outro lado da linha, o colega suspirou. "Ela foi demitida, sabia?" Mariana arqueou as sobrancelhas. "Mesmo?" "Sim. Parece que a companhia decidiu cortar o problema pela raiz." Ela ficou em silêncio por um momento. Não sentia prazer na queda de Vanessa, mas sentia satisfação em saber que algumas lições precisam ser aprendidas da maneira mais difícil. Talvez agora ela pense 2 vezes antes de julgar alguém tão rápido, disse por fim. O colega riu. "Bom, se um dia ela quiser tentar te barrar em outro voo, acho que vai lembrar de você bem rápido." Mariana desligou a ligação, pegou seu distintivo e o guardou na bolsa. Aquela era apenas mais uma história em sua jornada. Mas para Vanessa era o fim de uma carreira. E mais do que isso, o início de uma dura reflexão sobre os erros que cometeu. Porque no fim das contas, ninguém está acima das consequências de suas próprias escolhas. Quantas vezes já vimos ou vivemos situações assim? Pequenos atos de julgamento que podem definir um destino inteiro. Mariana teve o privilégio de se defender. Mas e se fosse outra pessoa? O que você faria nessa situação? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa, porque no final, a justiça sempre encontra um caminho.